O salmista está derramando a sua alma através desse louvor. O salmo é um louvor. E ele fala de um momento muito difícil pelo qual ele atravessa, de uma fase muito ruim que ele está vivendo na vida dele. E ao descrever essa fase, ao descrever este momento ruim, ele relata que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. O Espírito Santo de Deus aplica a sua santa palavra ali nos nossos corações. Amém? Eu quero refletir com os irmãos neste domingo de Páscoa, domingo que a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, domingo que a gente reflete e traz, ou pelo menos a gente tenta trazer de volta à nossa memória todo o poder que há em Cristo Jesus. Nas suas próprias declarações, ele diz que todo o poder me foi dado tanto no céu como na terra. Esse Deus a qual nós servimos que é ilimitado, e às vezes a gente precisa relembrar dessa autoridade, desse poder, e que isso está ao nosso favor. Às vezes a gente enfrenta momentos tão difíceis da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história. Às vezes a gente enfrenta momentos tão difíceis dentro das nossas famílias. Às vezes a gente enfrenta uma guerra interior muito grande, onde muitas vezes a gente para de acreditar no nosso próprio potencial, onde muitas vezes a gente perdeu tantos sonhos no meio do caminho, a gente se feriu tanto no meio dessa caminhada chamada vida, a gente se decepcionou tanto com os outros e muitas vezes com nós mesmos, que a gente se sente impotente, incapaz e sem solução para a nossa própria vida. E a nossa esperança vai morrendo, vai desfalecendo, e os nossos sonhos vão sendo deixados para trás. E a gente precisa lembrar que nós servimos a um Deus que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Ao me deparar com esse texto que nós lemos hoje, eu aprendi muitas lições. E eu gostaria de refletir com base nessa frase que está aí na tela para os irmãos. Submerso, sim. Afogado, jamais. No primeiro momento, parece que submerso e afogado estão na mesma condição, mas não é real. Estar debaixo d'água, estar sem respirar, estar em apneia, não significa estar afogado. São coisas diferentes, mas são coisas distintas. Quando eu examino, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu interior, quando eu olho para a minha história, quando eu vejo tudo aquilo que eu já tive que lidar no decorrer da minha história de vida, eu vejo que existiram muitos momentos em que eu estive submerso. Existiram muitos momentos em que eu estive sem respirar. Existiram muitos momentos em que eu estive em apneia por longo prazo. Mas se eu estou aqui hoje, se você está aí hoje, se você está ouvindo a minha voz hoje, significa que você esteve submerso por muitas vezes, mas em nenhuma delas você esteve afogado. Esteve apenas submerso. Pastor, mas o que isso significa? O que isso tem a ver? E a gente vai começar examinando o que isso significou na vida do salmista. O salmista, e esse salmo é um salmo dos filhos de Corá, ou seja, essa família, o salmista, quando escreve, ele está longe de Jerusalém. Eu poderia dizer assim, longe de casa. Eu poderia dizer assim, longe da sua zona de conforto. Eu poderia dizer assim, longe da proteção da sua família. Eu poderia dizer assim, longe da sua pátria.
Quando o salmista escreve esse salmo, o Salmo 42, ele sente saudade daquilo que ele já teve, mas que ele perdeu. Ele sente saudade daquilo que era o seu aconchego, daquilo que era a sua proteção, daquilo que era o seu deleite, mas agora ele não tem mais. Quando o salmista escreve esse salmo, ele está sem acesso ao templo. E o templo era o referencial de adoração. Como ele está longe de Jerusalém, quando ele está fora de Jerusalém, quando ele está fora da sua pátria, quando ele está fora da sua zona de conforto, quando ele está sem seus compatriotas e sem seus familiares, ele também está sem o templo onde ele adorava o seu Deus, ou onde ele podia adorar o seu Deus. E agora ele está em uma terra estrangeira, onde as pessoas idolatram outros deuses. Quando o salmista escreve esse salmo, ele está debaixo de opressão e cercado por opressores. Ele é escravo em uma terra hostil. Ele é servo na marra de senhores que não tem vínculo afetivo nenhum com ele. Onde ele é visto meramente como um objeto. Onde ele é visto meramente como uma força de trabalho. Talvez assim como um jumento, uma mula, talvez assim como uma cabra, talvez assim como um gado. Ou seja, apenas força de trabalho, não mais uma pessoa. O salmista, quando escreve esse salmo, ele encontra-se, e não é difícil a gente entender isso, se a gente somar a característica da letra A com a letra B com a letra C, a gente vai entender que a letra D é consequência. Ele está com a alma abatida. E a gente já viu alguns domingos atrás o que significa a alma abatida, porque a gente tratou um versículo desse texto, que é o versículo 5, que diz: porque estás abatida ou não. Abatida é morta. Abatida é destruída. Se você vai caçar e você abate o animal, ele está morto. É assim que o salmista se sente, com a alma abatida. Parece que não há mais esperança. E talvez a gente, olhando para esse texto, a conclusão mais simples e mais óbvia que a gente chega é que esse salmista é um homem sem fé. Mas não é isso. O salmista não é um homem sem fé, e a gente vai conseguir ver isso no decorrer do texto. O salmista é um homem em crise de fé. São coisas diferentes. Eu me lembro que eu conversava com uma pessoa um tempo atrás, e ela dizia para mim do tempo que ela está longe do Evangelho de Cristo Jesus. E ela dizia para mim: apesar de eu estar, pastor, todo esse tempo longe do Evangelho de Cristo Jesus, aonde eu estou, as pessoas me veem, me enxergam como Evangelho. As pessoas me veem, me enxergam como se eu ainda fosse membro da igreja. As pessoas me veem, me enxergam como se eu fosse crer em Cristo Jesus. E por que isso acontece? Às vezes a gente confunde momentos de crise com momentos de incredulidade. Você não se torna um incrédulo, você não se torna um ímpio, você não se torna alguém afastado de Deus porque você está vivendo uma crise de fé. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver uma crise de fé. Mas se um dia você foi selado com o Espírito Santo de Deus, acredite, Ele ainda está aí no teu coração. Ele ainda é a força motora, Ele ainda é a força motriz que te move, que te faz levantar. E por mais que você esteja andando desgarrado, você sabe que você ainda é ovelha, apesar de ser uma ovelha desgarrada.
Você está longe do aprisco pastoral, mas você ainda pertence ao pastor. Ao pastor das nossas almas, chamado Jesus Cristo. Você foi selado com a marca do Espírito Santo. E ela não foi retirada ou apagada de você, porque você está vivendo um momento de crise de fé. Não confunda crise de fé com não ter fé. Erga a sua cabeça, enxugue dos olhos as suas lágrimas, veja o que você precisa modificar no teu comportamento, veja os pensamentos que você precisa expulsar da tua mente, veja os sentimentos que você não pode deixar achar morada ou fazer morada no teu coração. Reconheça que você não perdeu a presença do Espírito Santo de Deus e volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O centro da vontade do nosso Deus. Estamos diante de um salmista que ele não falta fé para ele está em crise de fé. A gente vai procurar entender com o texto que nós lemos nesta noite esses 3 pontos. A gente vai olhar os símbolos que o salmista usa nesse texto. Esse texto é extremamente simbólico. Ele pega coisas da natureza, ele pega coisas do dia a dia e ele vai aplicar isso ao seu estado emocional, ou seja, a gente vai procurar examinar a alma do salmista também, e ele aplica, e nós aplicaremos isso à nossa vida espiritual, ou seja, eu vou querer saber o que isso tem a ver comigo hoje. Então a gente vai olhar os símbolos que o salmista usa, a gente vai examinar a alma do salmista quando ele está vivendo e escrevendo esse cântico, e a gente vai tentar relacionar isso com a minha segunda-feira, com o meu domingo, com a minha semana, com a minha vida, com a minha história. Para tanto, o primeiro símbolo que a gente vai examinar nesse texto é o abismo. O texto que nós lemos, ele diz: um abismo chama outro abismo. Então, o primeiro símbolo que o salmista está usando é o símbolo da natureza. A gente encontra abismos na natureza. E ele, lembrando dos abismos, provavelmente dos montes de Israel, ele começa a narrar nesse trecho do Salmo o que o abismo significava para ele. Olha, um abismo chama outro abismo. Quais são as características comuns de quem está em um abismo? Abismo é lugar de profundidade. Não adianta dizer, olha, o abismo e tem meio metro. Meio metro. Se a gente botar o Ricardo no abismo de meio metro, ela vai ficar no joelho do Ricardo. Se a gente jogar o Miguel no abismo de 1 metro, vai ficar na cintura do Miguel. Se a gente jogar o Horácio no abismo de 1,5 metros, vai ficar no peito do Horácio. Ou seja, não é abismo. Para ser abismo é algo profundo. E acredite, aqui não é aquela profundidade, como a irmã Patrícia tem um conhecimento profundo. Não é o lado positivo da profundidade que o salmista está dizendo, porque abismo não traz a ideia de algo positivo. Abismo traz a ideia de um lugar profundo e escuro. Quem cai no abismo cai em lugar profundo, quem cai no abismo cai em lugar escuro, quem cai no abismo perde o controle da situação. Não tem como você dizer que você caiu no abismo, mas que está tudo sob controle. Não tem como dizer. Na verdade, o abismo é lugar de mortos. Se você cai em um abismo, as chances de você voltar são muito pequenas. E há N coisas que nos mostram isso. Você cai no abismo, normalmente abismo em lugar ermo, ou seja, lugar com pouca gente, lugar deserto, lugar hostil, lugar que a gente vai chamar de inóspito. O que é um lugar inóspito? É aquele lugar extremamente prejudicial à sobrevivência.
Um lugar inóspito, um lugar onde a gente vai ter muita dificuldade para fazer o básico. O que é o básico? Sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Se você está num lugar inóspito, a gente pode chamar de um lugar inóspito. Desertos. Desertos são locais inóspitos. Um lugar inóspito. O oceano. Mas o oceano, pastor, o oceano tão bonitinho, tão azulzinho. Mas se largarem a gente lá no meio do oceano, com uma canoa, eu estou para te dizer que a maioria de nós não sobrevive. Porque o oceano é um lugar inóspito. O abismo é um lugar inóspito. Você pode morrer já na queda de carro. Caiu no abismo, a queda é capaz de te matar. Não te matou, mas te feriu de tal maneira que tu não consegue sair de lá. E não conseguindo sair de lá, você morre, porque não tem condições de sobrevivência. Então, quando a gente fala em abismo, a figura que o salmista tem em mente é essa: de um lugar inóspito, de um lugar onde a vida dele fica em risco, de um lugar de muita profundidade, muita escuridão, de total perda de controle. É isso que o salmista está chamando de abismo. E ele diz: um abismo chama outro abismo. O que ele está aprendendo no período de escravidão que ele está vivendo? Porque ele aqui é um escravo. Ele foi levado cativo para uma outra nação. Ele está aprendendo que uma dor chama outra dor. Ele está aprendendo que uma crise puxa outra crise. Ele está literalmente entendendo que um abismo atrai outro abismo. É um sofrimento em cadeia. Lembra do dominó? Aqueles joguinhos que faz de dominó, que vai colocando um dominó assim atrás do outro, enfileirado, e eles formam aquela coisa bonita, né? A gente olha na internet, vê, é umas coisas que a gente, cara, como um camarada conseguiu fazer isso? Uma coisa maravilhosa. Há 10 mil peças, 30 mil peças, eles fazem esculturas sensacionais com aquilo. Aí derruba-se um dominó. Apenas uma peça de dominó. Nada além disso. E vem um efeito em cadeia. A partir daquele dominó, todos os outros viram cair. É isso que o salmista está falando. Um abismo chama outro abismo. Pastor, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com a minha vida? O abismo se chama pecado, querido. O pior abismo que a nossa vida, o pior abismo que nós podemos nos meter é uma coisa chamada pecado. Não brinque com o pecado, seja ele pequeno, seja ele grande, não brinque com o pecado. Pecado é terrível. O pecado vai abrir uma porta na minha vida, o pecado vai abrir uma porta na tua vida, que vai criar uma dor, e essa dor vai fazer um efeito em cascata e vai chamar outra dor. O pecado vai abrir uma porta, uma janela, uma brecha na minha vida, que vai me colocar em uma crise, e dentro dessa crise, outras crises serão atraídas por esse pecado. E nós descobriremos o que o salmista está escrevendo. Um abismo está chamando outro, um pecado está chamando outro. Pecado não tratado se aprofunda. Quando a gente realiza a celebração da Santa Ceia do Senhor, orientados pelo apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, corrigindo a igreja de Corinto sobre a celebração da Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar é a busca desse pecado. Eu preciso identificar dentro de mim qual é o meu pecado. Cara, a gente perde tanto tempo preocupado com o pecado dos outros. A gente perde tanto tempo apontando o dedo
sentindo superior aos outros. Porque eu não falo palavrão. Mas eu já vi Rodolfo falando palavrão, está muito Rodolfo. Ah, porque eu não dou calote, mas a irmã Patrícia, presta atenção, presta atenção. Ah, porque eu não sou mulherengo. Ah, mas o Miguel, eu vou botar na conta do meu filho, que aí não pode reclamar, né? Eu sei que está o meu irmão, não tem problema, eu vou botar na conta do meu filho. Mas o Miguel não pode ver uma saia. Ei, para de tomar conta da vida dos outros. Eu não vou prestar conta da vida do Rodolfo. Não interessa se ele está pegando ou não. Eu não vou prestar conta da vida da irmã Patrícia. Eu não vou prestar conta da vida do Miguel. Eu vou me apresentar diante do Senhor e prestar conta da minha vida. E eu preciso colocar em prática o que Paulo ensinou à igreja que está em Corinto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que eu vou procurar em mim, pastor? Eu vou procurar pecados que não tenham sido tratados. Porque o pecado não tratado, ele vai crescer, ele vai aprofundar, ele vai criar raízes. E como nós aprendemos que o abismo chama outro abismo, o pecado não tratado vai trazer com ele outros pecados. Eu só xingava. Agora eu xingo e minto. Eu só xingava e mentia. Agora eu xingo, minto e dou calote. Já está mentindo, né? Eu jurei que ia te pagar. Mas eu estou mentindo. Então eu dou calote. Eu só xingava e mentia e dava calote. Mas agora eu também traio. Um pecado chamando outro pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Feridas não curadas multiplicam. Como que a gente trata de feridas? Perdão. Pastor, o senhor não sabe o que você está falando, sim. Perdão. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da ofensa que eu sofri. Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. E o que ele nos diz nesta noite? Perdoe. Perdoar é tirar de nós mesmos o algema que nós mesmos colocamos. Perdoar é nós liberarmos para viver. Enquanto eu não perdoo, eu carrego esse peso, eu carrego essa raiva, eu carrego esse rancor, eu carrego essa ferida. Eu não perdoei, eu estou ferido. Não é quem me ofendeu que está ferido, sou eu que estou ferido. Enquanto eu insistir em não liberar perdão, eu continuarei ferido. E uma ferida não curada, ela se multiplica. Eu só tinha raiva. Agora eu tenho raiva e insônia. Eu já não consigo mais dormir. Porque tem uma ferida não tratada no meu coração, na minha alma. Isso roubou o meu sono. Eu só sentia raiva e não conseguia dormir direito. Agora eu sinto raiva, não consigo dormir direito e não consigo comer direito. Ou seja, está roubando o meu apetite. Eu só sentia raiva, não conseguia dormir direito, não conseguia comer direito. Agora eu sou angustiado, eu dou patada em todo mundo, o tempo todo sem motivo, eu sou amargurado. As pessoas já não conseguem mais ficar ao meu lado. E sabe onde está o problema? Na falta de perdão. Eu não perdoei. E ao não perdoar, uma ferida foi se multiplicando e criando outras feridas. Ei, querido, libera o perdão, deixa ele ir embora. Deixa ele ser.
Mas ele me enganou, deixa ele me enganou. Mas ele me deu volta de 5 mil, deixa ele ficar lá com 5 mil. Libera. Acredite. Deus, a seu tempo, fará justiça. E você? Apenas perdoe. Sabe por quê? Porque você também já feriu outros. Você também já magoou pessoas. Nós carecemos que nos perdoem também. Pastor, não careço, se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Um abismo que se chama pecado. Pecado não tratado se aprofunda, feridas não curadas se multiplicam, distância com Deus gera ciclos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu sou adepto à frase que diz: eu não vou criar ou pregar o Evangelho do pode ou não pode. Não adianta. A gente vai virar fariseu. Eu vou te dar 680 mandamentos para tu seguir. Você vai seguir a maioria deles, outros não, mas o teu coração vai estar onde tem que estar. Então não adianta eu ficar falando para você, ó, pode ou não pode. Não adianta. Muitas vezes você não vai fazer porque eu te falei. Mas quando eu virar as costas. Mas deixa eu te falar uma coisa. O fato de eu não pregar o Evangelho do pode ou não pode não significa que você pode. Presta atenção. Distância de Deus gera ciclos. Eu estava na igreja no domingo de manhã, eu estava na igreja no domingo à noite, eu estava na igreja na quarta-feira, eu estava na igreja na programação dos adolescentes, eu estava na igreja na programação da MCM, eu estava na igreja na programação do jovem, eu ia ensaiar com o grupo tal, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Aí você começou a desanimar, se distanciar. A brasa saindo da fogueira. Qual é o efeito cadeia que você espera, servo e serva do Senhor? Pensa 10 segundos. O que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai continuar orando como você orar? Querido, eu estou na igreja desde os 8 anos de idade como batizado. Hoje eu tenho 49. São 41 anos dentro da igreja e eu não vi em 49 anos dentro da igreja, eu não vi uma pessoa que se afastou da igreja e a vida de oração dela melhorou. Se afastou da igreja e a vida de leitura bíblica dela melhorou. Se afastou da igreja, mas tem um jejum poderoso. Se afastou da igreja, mas é um consagrado de Deus. Se afastou da igreja, mas tem uma relação de votos com Deus. Se afastou da igreja, mas tem muitas experiências com o Espírito Santo para contar. Eu não conheço um. E eu tenho 49 anos nessa caminhada. Não é possível que eu não teria esbarrado com um pelo caminho. Distância de Deus gera ciclo. Se você não consegue vir à casa do Senhor para adorar o Senhor, você vai me dizer que vai conseguir consagrar a sua vida ao Senhor. Você vai ser o primeiro que eu vou encontrar. Por favor, me conte o teu testemunho. Para eu poder, nas igrejas que eu vou, eu poder dizer: olha, eu encontrei um irmão fulano. Mas eu tenho que ver o sangue. Não adianta tu falar e o sangue não está contigo, né, cara? Não adianta tu falar e a tua oração ser vazia. Não adianta tu falar e você ser um espinho na carne da tua família. Lembra que Paulo disse que o espinho na carne? Tem crente que é espinho na carne da família, cara.
É o crente que tem que sofrer com o espinho na carne. É esse o espinho na carne dos outros. Tem que ter vida, tem que ter unção. E quando tu chega perto de uma pessoa que tem vida, que tem unção, cara, você sente. E você não quer sair de perto daquela pessoa, você quer mais. Porque você sente que ela tem vida e tem unção. Mas não é uma pessoa que está se distanciando de Deus. Me perdoe aqueles que se dizem desigrejados. Ah, eu posso ser de Deus e não tenho igreja. Eu não conheço um que se afastou da igreja e se tornou mais consagrado. O erro pode ser meu, mas é meu que já dura quase 50 anos, porque eu não conheço um. Talvez você seja um excepcional. Mas eu estou aqui dizendo que se a gente for conversar com de cabecinha branca daqui, que tem aí mais de 20, mais de 30 anos de igreja também, eles vão te falar a mesma coisa que eu estou te falando. Que eles ainda não viram um que se afasta da casa do Senhor e fica mais consagrado. Pelo contrário, todos que eu vi se afastar da casa do Senhor caíram no abismo. E nem todos voltam do abismo. Vê a frase amarela lá? O perigo não é cair. O perigo é continuar caindo. Segunda figura do texto, o abismo chama outro abismo, assim começou. As cachoeiras, ele diz, ao ruído, algumas versões dizem, ao som das tuas cachoeiras. Se eu te perguntar se o som da cachoeira é uma coisa boa ou ruim, provavelmente você vai dizer para mim que é uma coisa boa. Eu amo o som da cachoeira. Olha, se eu preciso relaxar, vou com uma pedra de cachoeira, deito lá em cima da pedra, aquele barulho da correnteza passando, e durmo igual uma criança. Já dormi de cair em cima da pedra, tem lá embaixo, só de novo, calma, né? Mas a figura do salmista nessa. A palavra que ele usa para som da cachoeira, para ruído da cachoeira, ela traz uma ideia de um estrondo, de uma pressão. É como se fosse uma tromba d'água. Alguns chamam de cabeça d'água, não é isso? É isso que o salmista tem em mente. Quando ele fala, olha, ao som das tuas cachoeiras, o que ele está dizendo, a visão dele é de uma tromba d'água que vem esmagando tudo, varrendo tudo, destruindo tudo. Não é um som de paz, é um estrondo, é uma pressão esmagadora. Então ele diz, um abismo chamou o abismo, e ao som das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. É uma figura de esmagamento, de destruição, que está sendo arrastado, mais uma vez, como um abismo. O abismo não é uma coisa boa. O som que ele está descrevendo ali não é uma coisa boa. Não traz vida. É um momento ruim esse cara escravo, numa terra estrangeira, sem acesso ao tempo para adorar o seu Deus. Vendo toda a sua família, aqueles que sobreviveram à guerra, escravizados também. Não é uma coisa boa. A figura que ele vai estar tendo não é uma figura boa. Mas repara uma coisa no texto. O caos tem nome. Ele diz, ao ruído das tuas cachoeiras. Tuas. De quem é a cachoeira? De Deus. Então a quem pertence esse som? A Deus. Então quem enviou a tromba d'água, a cabeça d'água que está destruindo tudo, arrebentando tudo? Foi Deus. Isso significa dizer que o caos permanece sobre, ou seja, debaixo do controle de Deus. Talvez a gente entenda melhor a frase quando a gente diz assim, Deus está no controle. Normalmente a gente fala essa frase no momento que a gente está meio inseguro, né? No momento que a gente está meio perdido, a gente está meio... Está complicada a coisa. Aí nós nos consolamos como o salmista está se consolando. Porque o salmista diz assim, olha, é um som destruidor. É um som de morte. É um som de esmagamento. Mas
sem dono não está sem controle não, é o som das tuas cachoeiras, oh meu Deus, oh meu Senhor. Pastor, o que isso significa dizer? Nem todo barulho é ausência de Deus. Pastor, o que significa esse barulho na minha vida? Talvez a sua vida esteja uma confusão. Talvez esteja uma bagunça. Está tudo dando errado. Está de cabeça para baixo. Está tudo complicado. Você anda e não sai do lugar. Você está em círculo. Está uma dor chamando outra dor. E no meio desse tumulto todo você pensa assim: Deus esqueceu de mim. Mas a verdade é que nem todo barulho é ausência de Deus. Nem todo som esmagador de cachoeira significa que Deus não está lá. Nem toda tromba d'água que vem destruindo e arrasando tudo significa que Deus não está agindo. Isso não significa que Deus te esqueceu. Ele continua lá. O som é dele, a cachoeira é dele, a tua vida, a minha vida é dele. O salmista entendeu isso. Agora, se nem todo barulho é a ausência de Deus, eu vou usar o contraponto. O salmista ele usa, né? Ele vai fazer um contraponto. A gente vai ver daqui a pouco que ele faz ele usa o recurso literário da oposição. Então eu vou fazer aqui a oposição. Nem todo barulho é a ausência de Deus. Logo, nem todo silêncio significa que ele está presente e aprovando o que você está fazendo. Entenda isso. Está na calmaria, está na paz, aquele silêncio relaxante, maravilhoso, espetacular. Mas Deus está contigo? Será que o momento que a gente vive é o momento que a igreja deveria estar em calmaria? Será que a gente vendo tudo que nós estamos vendo na nossa sociedade, no nosso país, a igreja deveria estar em calmaria? Ou a igreja deveria estar ouvindo o som das cachoeiras? Então aprenda isso. Não é porque está tudo em silêncio, em uma aparente paz, que Deus está com você. Que a presença dele se manifesta ali. Deus é um Deus que se manifesta no silêncio, mas Deus também é um Deus que se manifesta no caos. Eu me lembro de Elias. Quando ele entra na caverna, que vem fogo, que vem tempestade, vento que despedaça a penha, é uma coisa sensacional. Não devia ser maneiro de ver, não. Eu via aquelas cenas que ele ia ver e que veio também uma brisa mansa e suave. E que na brisa mansa e suave Deus se manifestou. Então Deus se manifesta também no silêncio, naquilo que é manso e suave, mas Deus se manifesta também naquilo que é veemente, naquilo que é forte. Então não é porque a tua vida está uma bagunça, uma tempestade, uma ventania, a coisa está estranha, uma cabeça de água caindo, está varrendo tudo, levando pedra, destruindo um monte de coisa, que Deus não esteja contigo. Não é porque está tudo uma paz macia na tua vida, uma tranquilidade, que Deus esteja contigo. Deus também fala e se manifesta no caos. E um salmista aprendeu isso. Porque, mas antes de eu falar do passado sobre mim, ele vai dizer o que passa sobre ele. E ele diz: as tuas ondas e as tuas vagas. O que é essas ondas e vagas? Qual é a figura de linguagem que ele está tendo? Onda é aquilo maior, mais constante. Ela acontece longe da costa. Ela vem de longe, então ela é mais poderosa, ela é mais forte, ela é mais organizada, ela tem um tempo de uma onda para outra, é um tempo maior, mas ela tem um movimento que é constante. Pegar a ideia de onda? Vagas. O que seriam as vagas? Cetaviga, vagas, procelosas são. Vagas é um tipo de onda. Só que é aquela onda que ela é formada naquele lugar, naquele local, normalmente pelos ventos daquele local. Se parar o vento, aquela onda ali também para, ela deixa de existir. A vaga para, ela deixa de existir. A onda maior continuará vindo.
continuar a vida espaçada, continuar a vida organizada, continuar a vida com muita força, mas as ondas menores, não menores no tamanho, né? Menores no tempo de duração, não, elas dependem daquele vento ali local. A gente, quando se depara com as vagas, normalmente a gente diz que o mar está revolto. O mar está agitado. Esse mar agitado, esse mar revolto, normalmente é provocado pelas vagas. Porque, diferente das ondas maiores, mais constantes, que começam lá no meio do mar e alcançam a costa, as vagas não. As vagas, elas são bem desorganizadas. O intervalo dela é muito menor. É uma em cima da outra, é uma atrás da outra. O que isso significa dizer para nós? O que o salmista está entendendo com isso? A onda é aquela que tem o poder de esmagar. Ela é constante, ela é forte. Ela vem e ela quebra em cima de você e ela corre o risco de te matar. Por que ela corre o risco de me matar? Porque ela é muito poderosa, ela é muito forte, ela vem de muito longe, ela tem muita força. Então, se eu sou surfista, eu quero uma onda dessa, ela quebra em cima de mim, ela pode me jogar lá no fundo de maneira que eu não consiga voltar e eu morro afogado. Ela pode me jogar lá no fundo de maneira que eu acerte o recinto de colar lá no fundo, quebre uma perna, rasgue uma perna e vai por aí afora. Ou seja, a onda é algo muito... A onda é um trauma da minha vida. A onda é uma perda muito forte que eu passei. A onda é algo que praticamente me destruiu, me arrasou. Isso é a figura da onda que o salmista está dizendo aqui. As tuas ondas. Ei, mas da onde veio as ondas? As tuas ondas ainda vieram do Senhor. Ainda está sob controle. Ele ainda não perdeu o controle, porque ele nunca perde o controle. Então, o que vai fazer diferença? Meu comportamento. Como eu reajo quando eu estou diante dessas ondas da vida, desses traumas, dessas perdas, disso que me arrasa, disso que tira o chão debaixo do meu pé. Agora tem as vagas. E qual é o problema das vagas? É que elas estão ali, uma atrás da outra, elas não te dão descanso. Eu mal subi para respirar, já está quebrando uma vaga em cima de mim. Eu preciso subir para respirar, agora já tem outra vaga. Ela não tem a mesma força da onda que vem lá no meio do oceano. Mas ela está o tempo todo ali, o tempo todo, me jogando para baixo, o tempo todo me batendo. São os pequenos problemas da minha vida. Eles são pequenos, mas eles são constantes. Eles vão me cansando, eles vão tirando a minha força. Apesar de num primeiro momento não parecer que eles têm o poder, como da onda, de quebrar em cima de mim, me jogar lá no fundo, eu bater no coral, rasgar a perna. As vacas normalmente parecem não ter esse poder, mas elas vão me cansando. É uma pancada atrás da outra, é uma quebrando atrás da outra. Eu mal subi, já estou descendo de novo, e eu começo a cansar e não ter forças mais para lutar. São pensamentos repetitivos que vão roubando a minha paz. É a ansiedade que o tempo todo está batendo na minha porta. É a insegurança que parece não me abandonar. Ou seja, são coisas pequenas, mas dia a dia, que acabam fazendo com que eu sucumba. Eu acabo naufragando. Eu acabo morrendo afogado. E querido, o salmista diz: as tuas ondas e vagas. Esse cara foi atingido por abismo. Esse cara foi atingido pelo ruído da cachoeira numa tromba d'água. Esse cara foi atingido por ondas. Esse cara foi atingido por vagas. Depois disso tudo, o que você espera desse cara? Eu espero desistência. Eu espero que ele desista, que ele não quer mais. Não aguento mais, Senhor. Não aguento mais. Onde é que é o inferno? Eu vou para lá. Não é possível que lá seja pior do que aqui. É possível. Lá é pior que aqui. Mas era isso que eu esperava dele, que ele jogasse a toalha, que ele desistisse. Aí ele, do nada, me mete essa. Passado, Senhor. Passado é verbo. E passado. Se for.
Mas essa fase, ela se foi, ela acabou, ela passou sobre mim. Há sempre uma esperança. A experiência do salmista me mostra que elas não destruíram o antigo, elas passaram sobre ele. Elas não mataram Júlio. Ele sobreviveu a toda essa desgraceira que a gente viu aqui. E elas não permaneceram alegres. O que isso significa dizer? Tem data de validade. Ei, o teu amigo, a tua tromba d'água, as ondas e vagas que tentam destruir a tua vida, tem prazo, vai passar. Não é o final. Passaram, mas não ficaram. Feriram, mas não venceram. Pastor, o que isso tem a ver conosco? O salmista estava submerso, cercado, pressionado. Acho que deu para entender. Depois de tudo que eu falei, deu para entender que o salmista estava nessa situação aí. Submerso, cercado, pressionado. Mas não estava destruído, abandonado, nem afogado. Quem é o salmista desta noite? Talvez seja eu. Talvez seja você. Talvez você esteja submerso, cercado, pressionado, quase sem esperança. Mas você não está destruído, querido. Você não está abandonado, serva do Senhor. Você não morreu afogado. Tudo isso, se você permanecer firme na presença do Senhor, você vai poder dizer que passaram sobre você. Passa para mim aí, por favor. Eu não vou usar aqui para o passador, não. Vou pedir aí que você fale. As águas podem subir, mas tem limite. Você está entendendo isso, certo, Senhor? O caos pode fazer barulho, mas não silencia, não cala a promessa de Deus na tua vida. Você pode estar submerso, mas isso não significa que você vai se afogar. Dá um toque aqui para mim. A esperança. Qual é a esperança do salmista? No versículo 8, ele começa um verso com uma palavra: contudo. Ele diz: contudo. Ele vai usar o recurso da oposição. Lembra que eu falei para os irmãos que ele ia usar esse recurso? Ele apresenta uma situação, agora ele vai apresentar oposição a essa situação, o outro lado da moeda. Ele apresentou todo o sofrimento da vida dele, toda essa decepção, toda a dor. Mas agora ele vai apresentar o outro lado da moeda. Ele diz assim: contudo, o Senhor me concede a sua misericórdia. Eu fico às vezes pensando como que determinados servos do Senhor conseguem passar pelas situações que eles passam. E eu descubro que na vida do servo do Senhor, da serva do Senhor, sempre existirá um contudo. Esse contudo é: olha, o Senhor, apesar de toda essa desgraça que eu enfrento, apesar de todo esse desânimo que eu enfrento, apesar de toda essa dor que eu enfrento, eu posso ter esperança em Deus, porque Ele me concede, dia após dia, a sua misericórdia. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que age, que trabalha ao meu favor. Quando eu entendi isso na vida do salmista, eu comecei a comparar com a minha vida, com meus problemas, com meus dilemas, com as minhas quedas, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, com aquilo que vem sobre a minha vida e que me faz ter vontade de desistir. Eu estou animadão na igreja, mas daqui a pouco já foi embora,
Já estou magoado, já estou triste, já não quero mais a igreja, já não quero mais orar, já não quero mais ler a Bíblia, já não quero mais cantar louvores. E eu comecei a comparar as coisas que me fazem resistir com as coisas que esse salmista enfrentou e disse: não dá. Ele enfrentou coisas muito piores do que ele. Ele viveu literalmente um inferno na terra. E esse cara que vivia um inferno na terra, viu um parente ser morto, viu a cidade ser destruída, foi levado como escravo, está na terra estrangeira, ele está escrevendo uma canção, cara. E na canção que ele está escrevendo, ele está dizendo: contudo, o Senhor me concede misericórdia, vai me dar essa fé, essa fidelidade, essa constância, essa perseverança, para eu não sair da tua presença por causa dos meus problemas. E aí eu descobri, querido, que sim, eu posso estar submerso, tendo que segurar a respiração, tendo que nadar igual um louco para cima para voltar a respirar. Eu posso estar vivendo esse sufoco, mas eu não estou afogado, porque o Senhor me sustenta. O Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém, irmão?